Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Bom, e ontem, Elivaldo, numa cobertura, numa prova de persistência, de muita paciência, a nossa colega Lívia, ela conseguiu trazer com exclusividade o encontro entre o prefeito eleito Silvio Mendes e o prefeito da capital, Dr. Pessoa. Um encontro aí de alinhamento que vai além daquela formalidade que a lei prevê para uma transição aqui no município de Teresina. Aí está a imagem dos dois deixando a casa do prefeito Dr. Pessoa, fica lá no bairro Lorival Parente, na zona sul de Teresina. Eu queria saber de você aí as pautas desse encontro. Uma demonstração aí de civilidade, de amadurecimento político. Serenidade, o prefeito que vai sair, o prefeito que vai entrar aí discutindo assuntos de interesse da cidade. Naturalmente que o prefeito eleito Silvio Mendes levou ali as anotações do que precisa, sobretudo na área financeira, em serviços como saúde, limpeza pública e, claro, sentir como está realmente a condução da Prefeitura da capital. Numa conversa amena, tranquila, sem nenhuma dificuldade, foi o que interlocutores que estavam ali pertinho dos dois nos informaram logo depois do encontro, e a Lívia, Pessoa, que acompanhou de perto os desdobramentos. Ela fez um plantão ali em frente à casa de Dr. Pessoa, ficou lá, não deu trégua e no final trouxe de fato as informações. Eu diria que aí foi o encontro esperado, Tiago, porque deu efetivamente o start, deu ali o início da transição administrativa. Agora o próximo passo será o decreto municipal que vai exatamente instalar oficialmente a transição com os membros definidos pelo prefeito Dr. Pessoa e os indicados pelo prefeito eleito Silvio Mendes. O primeiro encontro pode acontecer já amanhã no Salão Nobre do Palácio da cidade ou no máximo na próxima sexta-feira com o comando do secretário do Planejamento, João Henrique Souza, que inclusive estava lá marcando presença no encontro, Tiago. Vamos acompanhar. O encontro entre os dois gestores ocorreu na casa do atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, no bairro Lorival Parente, zona sul de Teresina, e teve um tom reservado, com poucos participantes, sendo um deles o atual secretário de Planejamento e coordenador da equipe de transição, João Henrique Souza. Dr. Pessoa destacou que a conversa foi amigável e que foram pontuadas as prioridades dentro da transição. Isso aqui não foi surpresa desagradável, foi uma surpresa agradável. Eu tanto poderia ir na casa dele, como ele vir na minha casa. Foi uma conversa de dois cidadãos, não testamos conversação política, viu? Com P maiúsculo, nem com P minúsculo. Foi um café, não sei se ele gostou do café, eu sei que ele repetiu. Eu não sei, do café. Então foi uma conversa saudável, agradável. A noite para mim vai ser mais proveitosa com ele, o ministro Henrique aqui do lado. Então nós estamos satisfeitos, não tratamos, não dizia aqui, tratamos disso e daquilo, não tratamos de assunto político. O prefeito eleito pela União Brasil, Silvio Mendes, pontuou que o palanque da campanha foi desmontado e que a partir de agora a conversa era para melhorar e fazer com que Teresina se torne uma cidade ainda mais desenvolvida. A gente formalizou as duas comissões da transição, o doutor Pessoa nomeou a equipe secretários, com a coordenação do ministro João Henrique, e eles vão agora começar a trabalhar nesse entendimento, passar de informações, e a nossa está aqui, o doutor Pessoa formalizando o que deve ser feito, a lei determina isso. Então, agradeço ao doutor Pessoa pela cordialidade de nos receber na casa dele, é bom. O palanque da campanha está desmontado e agora é trabalhar pela cidade. Então, espírito desarmado, Elivaldo, para uma conversa técnica pensando nos interesses de Teresina. Correto, Tiago. Acho que essa frase aí do prefeito eleito Silvio Mendes diz tudo, né? É o palanque desmontado, o interesse agora é trabalhar pela cidade. De fato, esse deve ser o espírito nesse momento, um outro momento político. A política sempre estará presente, são agentes públicos, políticos, não pode ser diferente na composição do secretariado, nas decisões que serão tomadas. Agora, é claro que o peso administrativo nesse momento se sobrepõe até mesmo à política, embora tenhamos a mais um médio prazo, já também essas disputas, mas a prioridade agora é a transição, serão as prioridades da
futura gestão em relação à saúde, limpeza pública, ao funcionalismo de um modo em geral, aos serviços básicos da educação, enfim, o que o teresinense já aguarda como expectativa para a nova gestão da cidade, que começa no dia 1º de janeiro. Pelo que você tem acompanhado, Elivaldo, vai se definir uma regularidade para esses encontros das duas comissões? Tem um local específico ou isso é combinável, digamos assim? Olha, Tiago, isso vai depender muito das agendas que as duas comissões estabelecerão. Haverá o primeiro encontro amanhã ou sexta-feira, como disse, lá no Palácio da Cidade mesmo, no Salão Nobre, um encontro formal de instalação da transição administrativa. Depois, quem vai trabalhar mais será a comissão do prefeito eleito Silvio Mendes, que inclusive já tem dependências na Zona Leste de Teresina para esse trabalho executivo. Os 10 membros vão se debruçar sobre temas como finanças, educação, saúde principalmente, limpeza pública, transportes, como está essa situação do transporte. O prefeito eleito informou, inclusive, que um consultor amigo pessoal dele, que está no exterior, está sendo aguardado para uma conversa aqui em Teresina, que foi o mesmo que atuou na elaboração do plano diretor do transporte de Teresina, feito ainda na segunda gestão do prefeito Silvio Mendes, lá em 2006, 2007, onde foi feita essa discussão aqui em Teresina. Então, será ouvido também nessa transição, além dos temas mais divididos. A comissão será ampliada para muito mais gente. Então, a comissão de transição do prefeito eleito vai ter um trabalho maior de formatar a futura gestão a partir dos dados que receberá da comissão do prefeito Dr. Pessoa. E uma peça que certamente vai estar na mesa balizando todo o planejamento aí é o orçamento, Elivaldo. A Prefeitura de Teresina, inclusive, apresentou na manhã de ontem o orçamento 2025 para o município, que prevê quase 30% da receita investida na saúde. O texto foi apresentado com um valor de 5,6 bilhões de reais, destinando quase 30% de todo o montante para o custeio da saúde no próximo ano, totalizando 1,6 bilhão. Já a educação possui 1,3 bilhão de reais, com 23,8% do orçamento, assim como o Instituto de Previdência Municipal, o IPMT, com 755 milhões de reais. E, por fim, a Secretaria de Finanças, com 528 milhões de reais. Nós sabemos da importância do orçamento para a eficiência da gestão. É importante a participação da equipe do próximo prefeito, que é o Dr. Silvio, para que possa montar um orçamento conforme o planejamento de sua gestão. Então, hoje se inicia os debates e a gente espera que a gente possa, quando for encaminhado para a votação, votar da melhor forma possível para que a gente possa ajudar a resolver hoje os principais problemas da cidade, que é como no transporte, que é como na área da saúde, mobilidade urbana. Então, teremos grandes enfrentamentos, mas a Câmara irá contribuir para ajudar na resolução desses problemas. O orçamento deste ano deve passar por algumas alterações ainda, como, por exemplo, haverá um aumento de 100 milhões de reais em relação ao orçamento do ano passado. Além disso, como há uma mudança de gestores, saindo o Dr. Pessoa e entrando Silvio Mendes, também haverá uma redução de custos, de gastos e de secretarias da gestão. Nós passamos agora para discutir algumas alterações nessa lei orçamentária, que realmente serão propostas emendas aqui, mas tão somente de cunho do ponto de vista financeiro, porque haverá uma reforma administrativa logo no ano de 2025. Dentre as pastas que serão excluídas da gestão estão as divisões da SAAD Sudeste e Sul, assim como a Secretaria Municipal de Agropecuária e de Economia Solidária. A Secretaria de Economia Solidária havia sido criada ainda na gestão do ex-prefeito Firmino Filho e deixará de existir no próximo ano. Bom, Elivaldo, para a gente entender aqui, a Lívia trouxe aí da exclusão ou da extinção de 4 estruturas hoje que funcionam dentro da Prefeitura de Teresina, 2 SAADs e 2 secretarias. Isso vai ser analisado juntamente aí ou no bojo da tramitação do orçamento, ou são coisas separadas? O orçamento entra, a discussão do orçamento, Tiago, porque são pastas que serão extintas
pelo consenso que a gente percebe, não foi assim oficialmente anunciada, mas o prefeito Silvio Mendes, prefeito eleito, já deixou claro que vai fazer, de fato, esse enxugamento da área da estrutura administrativa da prefeitura. Ele já deixou muito claro isso. Para que 2 SAADs? Basta uma. Importante é o recurso no final, na ponta e não no meio, porque ele se torna mais eficaz para a população. Então, o vereador Ismael Silva adiantou essa discussão lá na Câmara, mas essas são matérias que não serão analisadas nesta legislatura, né? Essa atual legislatura examinará o orçamento. O que vai acontecer? A influência que tem nessa possível reforma administrativa no próximo ano é que essas pastas, elas não terão dotação orçamentária, a não ser pequena dotação, só para o funcionamento, até aguardar a extinção na reforma administrativa, que só deve ser encaminhada à Câmara pelo prefeito quando assumir o mandato no dia 1º de janeiro. Então, quando a Câmara voltar a operar com a nova legislatura, ou seja, a partir de fevereiro do ano que vem, é que essa matéria será enviada para ser analisada, aprovada e deliberada na Câmara Municipal. Agora, serão as SAADs que foram duplicadas na Zona Sudeste e na Zona Sul, e 2 pastas. Uma criada pelo prefeito, como informou a Lívia na reportagem, a Secretaria da Produção Agropecuária, e uma outra, a de Economia Solidária, criada pelo então prefeito Firmino Filho, que passará a fortalecer a estrutura da SENDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, passa para a SENDEC o Banco Popular e também a Secretaria de Economia Solidária. São propostas interessantes que podem tornar a máquina pública municipal mais ágil, eficaz e enxuta para a prestação dos serviços necessários à população. Tiago. Elivaldo, e na PPM, como é que está lá o processo de sucessão? O que deve ser prioridade lá na causa municipalista nos próximos 2 anos? Olha, Tiago, na PPM, no movimento municipalista, o cenário é de dispersão, cenário de muitos candidatos à presidência. Dificilmente esse cenário prevalecerá quando chegar o momento da decisão, ou seja, em janeiro do próximo ano. Nós temos, por exemplo, vários prefeitos já com nomes lançados, e aqui eu cito até os municípios, né? Municípios como São José do Piauí, eu conversei ontem com o prefeito Adimaerton Bezerra, do MDB, é candidato, ele é o atual vice-presidente, há quem diga até que ele terá o apoio da atual gestão, será, como se diz assim, o candidato da oposição, da situação, e que buscará um consenso dentro do movimento municipalista. Consenso que não existiu nas últimas 2 eleições. Na PPM houve disputa. Teve disputa. Em 2022 e em 2023 e em 2021. 2 disputas. Tem também o prefeito de Juboés, o prefeito de Uauferraz, Aroazes, São Miguel do Tapuio e vários municípios que estão aí com nomes à disposição dos prefeitos que votarão, os prefeitos eleitos e reeleitos para os próximos 4 anos. Ontem eu conversei com o presidente da entidade, Toninho de Caridade, e ele informou, não declinou preferência, mas revelou o que poderá ser prioridade para o movimento municipalista nos próximos 2 anos. O próprio Elivaldo, ele pode comentar o que foi que ele disse lá. Com certeza, Tiago. Olha, o prefeito Toninho de Caridade destacou 2 pontos. Primeiro, reforçar o movimento em prol da regularização, liberação com maior transparência, como quer o Supremo Tribunal Federal ou como deseja o Congresso Nacional, das emendas parlamentares. As emendas de relator, de comissão, o importante é que essas emendas sejam novamente postas em práticas, porque há um prejuízo muito grande dos municípios, porque muitas vezes são emendas destinadas por parlamentares que representam a região e esse recurso deixa de ser repassado. Então, há essa pendência ainda no Congresso Nacional e que precisa resolver com a maior brevidade possível. O outro ponto, as negociações de dívidas, principalmente com o INSS. Essas dívidas podem estrangular as finanças que já são abaladas pelos recuos do Fundo de Participação dos Municípios, que é a maior verba que chega aos municípios do Piauí, que tem uma base econômica muito frágil e são muito dependentes desses repasses federais. Então, são maneiras que precisam ser reforçadas e que devem nortear o movimento municipalista, além, é claro, de fortalecer a Associação Piauiense de Municípios. Tiago. Elivaldo, há um entendimento entre os prefeitos em relação a essa possibilidade de reeleição lá na PPM? Olha, Tiago, o entendimento ontem era para terminar a reeleição da PPM não existir mais.
Essa matéria foi objeto de discussão na Assembleia Geral, teve um problema lá de quórum, a deliberação aponta para a extinção, acabar a reeleição na PPM, e um outro ponto também que precisa ser readequado no Estatuto da entidade. A possibilidade de ex-prefeito de ser candidato à presidência. Isso nunca aconteceu aqui no Piauí, mas está previsto lá no Estatuto e há um movimento para tirar esse artigo do Estatuto da PPM, ou seja, concorre à presidência ou qualquer cargo da diretoria apenas os que têm mandatos, que estão no exercício do mandato. Ex-gestor impossibilitado de disputar a presidência em órgão de direção da Associação Piauiense de Municípios. Essa deliberação sai quando? Olha, essa deliberação foi discutida ontem e deve sair ainda em provavelmente ainda este ano, em outro momento de deliberação da entidade. Além, é claro, de alguns detalhes do MIRAI, que é aquele consórcio criado dos municípios em torno da atração de investimentos privados para saneamento básico no estado do Piauí. Essa lei estadual já existe, o conselho ou o consórcio também já foi formalizado, mas existem algumas pendências envolvendo o que vai acontecer nessa substituição da AGESPISA e dos serviços municipais pelo consórcio de um modo geral e uma concessão a ainda ser deliberada ou firmada com o capital privado para essa área tão importante, que é o abastecimento d'água e saneamento básico. Elivaldo, o governador Rafael Fonteles, ele segue liderando a missão Piauí lá na Ásia e deve ter uma agenda em Seul, na Coreia, no dia de hoje. É verdade, hoje é a fase final da visita ou da viagem internacional do governador Rafael Fonteles à Ásia. A China já teve uma vasta agenda de compromissos, destacamos aqui no Notícia da Manhã, e hoje compromissos em Seul, capital da Coreia do Sul, onde vai tratar basicamente, Tiago, de intercâmbio na área tecnológica e também na área da educação. Seul também faz parte da estratégia do intercâmbio na área de educação. Há alunos da rede pública estadual que já estão indo para Seul naquele intercâmbio do programa chamado Seducatom, um certame tecnológico que aconteceu no Piauí, em que os vencedores foram uma parte para os Estados Unidos, em Massachusetts, outra parte para Seul agora, nesse momento, tanto é que o secretário Washington Bandeira participa também dessa expedição lá em Seul e até o final do ano ainda lá na Austrália, na Oceania. Olha, eu quero agradecer ao Elivaldo Barbosa a sua participação aqui no Notícia da Manhã. É isso, Tiago. Então amanhã tem mais. Até lá. Até lá, Elivaldo.